en vivo directamente de Paissandu, Uruguay, para toda la tierra. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios aquí? Amén. Maravilloso es el Señor. Amén, queridos. Bendecimos a todos que están aquí en Paissandu y que van también a acompañar esa prédica por internet, sea ahora, sea después, mas que el Señor sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 25. Aleluya. A partir del versículo 27, que va a hablar de la historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. Y aquí vamos a leer el momento de ellos aquí, el momento que Esaú vende la primogenitura, y vamos a entender lo que es eso. Le vende a su hermano por un plato de lenteja, ¿ok? Y vamos a entender cuáles son los principios, lo que Dios está hablando, lo que Dios aquí nos quiere hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, queridos. Así que versículo 27 de Génesis 25, que dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas a Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: jurámelo en ese día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, ven en este lugar, continúa obrando en este lugar, oh Dios, y a todos que van a acompañar por internet, que tu Espíritu se mueva, que tu gloria descienda, Padre, y toca y háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, queridos hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Hermanos, la primera cosa que podemos entender aquí en esta palabra es que Jacob y Esaú eran uruguayos, comiendo guiso de lentejas. ¿Te suena algo, hermano? ¿Te suena algo parecido o no? Mira qué revelación que tuve yo. Mira qué revelación. Eran uruguayos. Bueno, no eran uruguayos, eran hebreos. Mas capaz que os uruguaios aprenderam com eles. Me parece. Não te parece, hermano? Estava haciendo guiso. Que tremendo, ¿no? Una comida típica de Uruguay que está en la Biblia. Que tremendo. Uruguay no es poca cosa, ¿no? Uruguay no más, ¿eh? Glória a Deus. Feijoada não está na Bíblia, mas guiso está. ¿Viste? Glória a Deus. Por eso, hermano, valora tu tierra. Amén. Valora tu nación, las cosas que bendecidas que hay en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, queridos. Mas vamos a la palabra. Vamos a dejar la comida de lado. Después sí podemos comer un guiso también. Amén, queridos. En el nombre de Jesús. Mas vamos a la palabra. Porque aquí, hermanos, este pasaje es muy conocido por el momento en que Esaú, el hijo mayor, porque los dos, eran hermanos gemelos, los dos estaban, nacieron juntos, obviamente, estaban en la panza de su madre, pero de su madre Rebeca, pero Esaú fue el primero que nació, fue el que salió primero.
Y si salió primero, el primer hijo recibía una bendición especial de parte de Dios y claro, de parte de su padre, Isaac. Amén. O sea, la primogenitura era algo que era establecido para el primer hijo varón, ¿ok? Y el primer hijo varón recibía doble porción de todo, de la herencia del padre. Todos los hijos recibían herencia, pero el primogénito doble porción de todo. Amén. Y no solamente eso, recibía también del padre la autoridad para seguir como autoridad en la familia, como gobernante de la familia, de ahí en adelante después de la muerte del padre. O sea, aquel que tomaría el lugar del padre en los negocios, en la familia, en todo, siendo el Señor de todo aquello que su padre tenía, de los esclavos, de los animales, y hasta mismo sus propios hermanos tendrían que responder a este primogénito. ¿Sí o no? Era una autoridad importante, era una autoridad y es importante, mas vemos que Jacob menospreció todo eso de que tenía disponible, para que estaba disponible para su vida. Y vamos a entender qué significa hoy, en los días de hoy, ese tipo de actitud y ese tipo de situación. Porque después vamos a ver que Jacob, que no era el primogénito, era el que nació después de su hermano, el que nació después, pero este fue el hermano bendecido, fue este que vivió los propósitos de Dios de ahí en adelante, aún con todos los errores, con todas las fallas, mas fue Dios fue el propio Dios que lo bendijo. Amén. Y aquí ya podemos entender que más allá, mi hermano, de tus errores, de tus equivocaciones y las mías también, Dios también tiene un propósito para tu vida. Amén. Y que no lo va a olvidar y se va a cumplir, aún con tus errores. Amén. Gloria a Dios. Amén, queridos. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Hoy Canalabashaya. Hoy Kenefaya. Hoy Canalabafaya. Va a ser un tiempo que usted va a liberar perdón para tus hermanos. Amén. Usted va a liberar perdón para hermanos que te ofendieron, tíos, primos, parientes que han ofendido, que han defraudado tu vida. Y usted también va a decir: yo perdono, amén. Yo libero perdón, libero mi vida, mi corazón, para que yo sea libre en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay que pedir perdón, usted lo va a hacer también en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Yo lo siento de hacerlo. Yo lo siento de hablar eso hoy aquí. ¿Cuántos reciben en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Diga: Dios está hablando conmigo. Amén, conmigo también. Amén, queridos. Yo, a cada vez que voy a predicar, sea acá o en otro lugar, cada vez que tengo que llevar la palabra del Señor, para mí es algo importantísimo. Es algo de gran responsabilidad. Porque yo tengo que hablar, no las cosas de mi corazón, pero tengo que hablar la palabra de Dios. Y tengo que hablar la palabra que Dios manda, que Dios quiere hablar a su pueblo, a su iglesia. Porque yo podría predicar, y así como otros predicadores pueden elegir varios textos de la Biblia, ¿eh? Podemos elegir y predicar algo dentro de la palabra, y no estaría mal predicar. Desde que prediquemos la palabra no está mal. Más importante es saber qué palabra hablar, qué pasaje, qué Dios quiere hablar a su iglesia a cada día. Y entonces en estos días, orando al Señor, Dios me marcó clarito este pasaje de Esaú, y principalmente esta actitud de Esaú de no valorar la bendición, la primogenitura de Dios. Amén. Entonces vamos a entender algunas cosas aquí. ¿Cuántos están conmigo acá? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, vamos a leer
el propio capítulo 25, el mismo 25, pero vamos a leer a partir del versículo 19. ¿Ven? 19. Génesis 25, 19, que dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí ya tenemos un milagro. Y lo aceptó Jehová, y consiguió Rebeca su mujer. Gloria a Dios. Y los hijos luchaban dentro de ella. Mira qué tremendo. Ya luchaban dentro de la panza. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, porque ella quedó confundida, porque en mi vientre ya estaba una lucha, en otras palabras, ¿eh? Entonces, algo raro. Ahí ella consultó al Señor. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Ya había una promesa acerca, a través de Abraham, que Dios habló a Abraham, que iba a bendecir, a través de Abraham iba a bendecir algunas familias de la tierra. ¿Sí o no? Todas las familias. Ahí Abraham tomó la palabra. Sara, su mujer, también. Y tuvieron, ahí ¿cuántos hijos tuvieron Abraham y Sara? Dios dijo que ellos iban a tener multitud, que la descendencia de ellos sería como una multitud. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Uno solo. Isaac. Parece cosa de loco. Parece que Dios está meio que equivocado, mas nunca está Dios equivocado, nem meio. Ele habla a Abraham que su multitud va a ser como las estrellas del cielo, si las puede contar. Va a ser como la arena del mar, si las puede contar. Ahí aparece un hijo. Y ya cuando Abraham ya estaba viejo, y Sara también, aparece un hijo. Bueno, y ese hijo, hasta los 40 años, ni mujer tenía. Y hay unos ahí con 14, 15 años que ya están preocupados. ¿Viste? Adolescentes. Con 40 años fue conocer a Rebeca. Isaac fue conocer a Rebeca. Está escrito acá. ¿Sí o no? Amén. Ahí pronto. Entonces, Isaac sabía de la promesa de Dios a través de su padre. Y ahora, a través de él, es para ser una multitud. Amén. Entonces, Isaac dijo: bueno, ahora la pelota está conmigo, soy yo que voy a seguir con esa promesa. Y ahí encuentra la mujer, y una mujer que Dios lo marcó. Porque si vamos un poco más atrás, vamos a ver que fue el propio Dios, usando al siervo de Abraham, que mandó este siervo a buscar una esposa para Isaac, aquella que le diera de beber a sus camellos. Hay todo un tema, hay todo un propósito ahí de Dios que se fue dando, y incluso es una de las cosas que Dios nos habló acerca del casamento mío y de la pastora también. Esta palabra de Isaac y Rebeca, y del siervo de Abraham saliendo a buscar una esposa para Isaac, porque Isaac había perdido su madre. Isaac estaba triste y Dios quería preparar una esposa para él. Y Dios usó esta pasaje para también hablar conmigo, con la pastora, porque yo había perdido mi madre, yo también estaba triste, y Dios usó a un hermano para ir a hablar con la pastora, para confirmar también que ella sería mi esposa. Dios habló clarito con nosotros en este pasaje, hermanos, y tenía todo que ver con nuestras vidas. Gloria a Dios. No puedes saltar, dejar de saltarte, Dios, y glorificarte, porque esta palabra se cumplió también en mi vida, y en la vida de mi esposa. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Alguém vas a luchar ahora. Gloria a Dios. Amén, queridos. Gracias al Espíritu Santo, que cuando lo buscamos, Ele prepara lo mejor para nosotros, para todos que lo buscan. Amén. Gloria a Dios. Mas volviendo aqui a la palabra, la promesa
que Dios había hecho para Abraham, de que él sería padre de multitudes. Y esa promesa se cumplió en Isaac, o mejor, empezó a cumplirse, porque tuvo un solo hijo. Ahí Isaac encuentra a la mujer de manera tremenda, como estamos hablando, guiado por el Espíritu Santo, pero la mujer era estéril. Ahí, pare para pensar, hermano. Humanamente, parece que Dios estaba tomando el pelo, ¿eh? Como dice aquí los uruguayos, parece que era una broma. ¿Cómo así? Dios promete una multitud y ahí Abraham tiene un hijo solo. Bueno, ahí Dios, esa promesa sigue, ahora sobre Isaac. A Isaac va, después de 40 años, conoce a su mujer, y cuando llega la mujer, era estéril. No parece broma. É porque a Deus le gustan as coisas difíceis. Glória a Deus. Sim, hermano, porque as coisas que você pode fazer e yo não necessita milagre, não necessita fé. Nas coisas que hacemos nós outros já, que podemos estar a nosso alcance, são coisas que sim temos que fazer, mas não necessitamos então de fé, de uma intervenção. Então, que hizo? Isaac? Não se quedou com medo, não se quedou nervioso. Ele orou a Deus. Amém. Aí Deus escutou e lhe concedeu a Rebeca. Le dio um hijo a Rebeca, aleluia. Amém. Pero era estéril. Era estéril. Glória a Deus. Pero Deus responde a oração. Amém. Principalmente a oração que está alinhada com seus propósitos. Você quer ver uma oração ser respondida al toque? Pida alguma oração para o reino de Deus. Pida algo al reino que tem que ver com os propósitos do reino. Ana, madre do profeta Samuel, se sentia avergonzada, se sentia humilhada, porque não tinha filhos. E isso era visto naquele tempo como uma maldição. Uma mulher que era vista que era seu propósito principal de vida era generar outros filhos e não tinha filhos, não podia, até que um dia ela já foi clamar, na verdade um chanto, que o sacerdote pensou que já estava borracha e ela já disse, não estou borracha, que estou chorando, clamando, porque quero ter um filho. Então, o sacerdote lhe libera uma palavra e Ana conciliou a Samuel, amém? Mas ela dijo assim: se o Senhor me dá um filho, eu se lo dou a ti, Senhor. ¿Para quê? Para que te sirva, para que seja tuyo. Ana queria um filho? Queria, mas quando clamou ao Senhor, ela disse, ok, Senhor, eu quero esse filho, mas eu te lo vou dar a ti, Senhor. Amém? Ela estava pensando em los propósitos de Deus. Amém? Amém. Quando pedimos algo que está alinhado com o propósito de Deus, hermano, esteja seguro para ser respondido assim, al toque. Amém? Porque Deus tem prisa com sua obra. E esperando pessoas, esperando e buscando aqui na terra, pessoas que não estão só enfocadas em seu problema, em seu ombligo, mis problemas, mis coisas, mis necessidades, mas não, que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas serão añadidas. Assim é, queridos. Amém? Não vamos estar afanados, nerviosos, preocupados por nada. Isaac poderia haver rezongado, Isaac poderia haver dudado, porque a mulher era estéril, e ele poderia haver dito, Deus tem uma promessa, falou com meu padre, e depois agora comigo, e agora a mulher que eu esperei 40 anos, esta mulher é estéril, não, eu vou abandonar isso da obra, está complicado, não me vou. Poderia haver dito qualquer coisa, Isaac. Mas não, Isaac tinha fé, tinha fortaleza em Deus, tinha convicção, amém?
que aunque su mujer era estéril, él conocía a un Dios que podría generar un bebé ahí, en esta situación. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Ahí por internet, entienda que para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios, queridos. Todo depende si buscamos a Dios. Porque la Biblia dice que Isaac oró y Dios consiguió a su mujer. Amén. Eso nos ayuda ahí atrás, por favor. Los niños están ali no chat. Glória a Deus por esos niños. ¿Cuántos se alegram por los niños? Son una bendición. Amém? Amém. Son ali no chat também. Então, glória a Deus. Amém, queridos. Então, queridos, quando nos enfrentemos com coisas assim, temos que orar. Temos que buscar o rosto de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, seguindo acá, el versículo 23. Eu hice uma pausa aqui no capítulo 25, versículo 23 ahora. Deus dijo: dos naciones hay en tu seno. Aí Deus explica para Rebeca: mire, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta aí. Amém? Então, queridos, vamos entender. Quem tendría que servir era el menor, porque el mayor, el primero, era el primogénito. ¿Sí o no? El que tendría que recibir la autoridad, el que tendría que tener la doble bendición. Mas el propio Dios ya estaba diciendo: el mayor servirá al menor. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Bueno, hay por lo menos algunas explicaciones, mas vamos aqui a la primera. Primero, que Dios es soberano. Ele sabe de todo. Diga comigo: Deus sabe de todo. Deus sabe de todo. Não é que Deus vá contra a sua própria lei, na lei da primogenitura. Não é que Deus vá em contra, mas Deus sabia que Esaú haria lo que hizo, que menosprezaria su derecho a primogenitura. Diga comigo: Deus sabia. Deus sabia. Porque, hermanos, acordémonos, vamos nos acordar aqui. Deus, ele é agarrado de surpresa em algo? Há alguma coisa que Deus não sepa, tanto de lo que já passou, del tempo de agora e del porvenir. Há algo que Deus não sabe? Não? Sim ou não? Ele sabe de todo. Então, também podemos entender que Deus sabia que Esaú ia mandar essa macana. Mas, pastor, significa então que Esaú já estava determinado que ele ia cometer esse erro? Sim e não. Por quê? Aunque Deus já sabia e sabe de todo, Esaú tinha o poder de decidir. Deus não lhe quitou o poder de decisão a Esaú, que hoje chamamos de quê? De livre albedrío. Deus sabe o que você e eu vamos fazer hoje, amanhã, passado, mas quem decide fazer ou não, quem é? Nós outros. A única coisa é que Deus já sabe o que vamos fazer, porque Ele é Deus. Mas Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos orienta, Ele sempre trata de guiar-nos para que hagamos o correto. Mas está em cada um decidir se vamos a valorar as coisas de Deus ou se não vamos. Sim ou não? Como hoje, adorando aqui, Deus espera que todos estemos achados orando. Mas para isso há um caminho. Para isso, há um caminhar aqui nesta terra que não podemos aflojar. Venga o que venga, passe o que passe. Porque o que vamos a ser achar para sempre é adorá-lo. Adorá-lo de manhã
después está la adoración del mediodía, después está la adoración de la tarde, de la merienda, después está la adoración de tardecita, del mate, ¿viste? Está la oración de la noche y después está la oración de la madrugada. Y hay la oración de la mitad de la madrugada y así 24 horas de eternidad a eternidad. Y si aquí no podemos pasar media hora adorando, 1 hora de culto, 2, 3 horas de culto, no podemos, ¿cómo vamos a estar allá? ¿Cómo? Si acá ya nos cansamos acá, ¿viste? Si no nos preparamos aquí, y no solo en un día de culto, a cada día, a cada mañana, a cada momento, glorificando a Dios. Hay días que eu estou trabalhando e me dá ganas de arrodilhar, mas eu me arrodilho no meio da caixa. Eu me arrodilho assim, ó. Se você tem dúvida, eu te pido ao Espírito Santo que saque na foto e jogo água. Que jogo água. Tenho ganas de levantar minha mão e adorar e jogo água. Se alguém vai dizer quem passou a este, não importa. Às vezes eu paro lá na empresa e me dá ganas de fazer isso, eu levanto a mão e me arrodilho. Aleluia. E a su nombre. Glória. Glória a Deus. Então, hermanos, o adorador tem esse anelo em seu espírito, tem esse anelo por os propósitos de Deus, em tudo. Amém? Não adoramos, ou não somos cristianos solamente domingo. Você é cristiano só domingo? Sim? Não? Confiesa agora. Então, não teremos uma religião. Não teremos uma religião. Teremos um estilo de vida. Amém. Amém? Não cambiamos de religião. Deus nos cambiou. El ADN. Antes éramos pecadores. Agora com Cristo somos adoradores, hijos de Deus. Amém, queridos? Antes éramos pecadores, agora somos inimigos, justificados por a sangue de Cristo. Antes, não é que éramos macumbeiros, católicos, qualquer outro nome que seja. Antes éramos qualquer coisa, agora somos hijos de Deus. Amém? Estávamos no reino das tinieblas, agora estamos no reino de su Hijo, de su luz maravilhosa. Amém? O reino de Deus. Alguno que diga glória a Deus e aplaude ao Senhor. Aleluia! Não mudamos de reino, não mudamos de religião, mudamos de reino, de ADN. Aplauda forte, diga glória! Éramos perdidos, éramos derrotados, agora somos redimidos, hijos de Dios, más que vencedores en Cristo. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Mudamos de ADN. El que está en Cristo es nueva criatura. No es que aquel que está en Cristo tiene una nueva religión. El que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Diga gloria a Dios. Amén. Qué bueno, queridos. Esa es la comunión, esa es la vida que Dios nos propone. Y no podemos entonces perder eso, menospreciar el sacrificio de la cruz. Porque aquí es lo mismo, querido. ¿Cómo así, pastor? Es lo mismo. Amén. Porque cuando, si usted va conmigo, por ejemplo, a Génesis 27. Génesis 27 y el versículo 27 y 28. Para que usted entienda, aquí Jacob hizo algo malo, juntamente com Rebeca, sua madre. Enganaram a Isaac, que já estava viejo, já estava ciego. E para quem não conhece a história, depois eu te animo que pueda ler. E Jacob enganou a seu padre, haciéndose passar por Esaú, para justamente para receber o direito a la primogenitura, para que o padre Isaac lo bendijera.
Amém? Amém. Tinha que bendecir a Esaú, que era o primogênito. Mas Jacob hizo algo malo. Mas mire, la Biblia no esconde los errores de sus héroes. Nosotros tenemos la tendencia de esconder nuestros pecados, de no querer mostrar. Nosotros tenemos esa tendencia, mas la Biblia no. La Biblia no esconde en los errores de sus héroes. ¿Ven? Elías salió corriendo, huyendo, se metió en una cueva, pidió la muerte. Después de haber sido usado tremendamente por Dios, cayó fuego del cielo. Pero después a la vez quedó depresivo, con miedo de la muerte, como que parece que era otra persona, parecía bipolar. En un momento estaba poderoso con Dios, en otro momento pedía la muerte. Así que Dios no esconde las debilidades de sus siervos, de sus héroes. Así como yo, pastor, y otros, también tenemos. Lo que pasa es que Dios, Ele vê a mim. Ele vê lo bueno que tenho, porque Ele que me ha dado também lo bueno que tenho, que sou. Mas Deus também vê mis errores. Ele vê. Agora, quando outros irmãos veem mis errores, por aí se assustam e se olvidam que sou humano. Você pode crer que sou humano, irmão? Eu creio, sabia você ou não? Sou humano. Eu me canso, me fatigo, eu tenho errores, me equivoco. Sabia você? Mas parece que irmãos não sabem. Isso. Então, Deus não vai me abandonar, não me vai echar, e nem a outros servos, por causa de meus errores. Deus vai tratar comigo. Deus vai sanar-me, Deus me vai levantar, e assim como a outros também. Me explico? Amém. Nós ore por mim, ore, como muitos aqui lo hacen, ore por a pastora, ore por outros servos também, mas Deus, Ele é um Deus verdadeiro, e Ele quer que sejamos assim. Bem, por isso não podemos idolatrar um pastor. O pastor é um homem impressionante. Se sou algo, irmãos, é por causa dele. Se é que sou algo, um dia pueda ser, é por causa dele. Amém. Amém, queridos? Toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Mas assim é. E aqui, Jacó cometeu um grande erro com sua madre, enganando a seu padre para roubar-lhe a seu irmão el direito à primogenitura. Bueno, e lo logrou. Mas mira, por que Deus espalhou? Por que Deus espalhou, irmãos, isso? Por quê? Vamos entender. Mira, el versículo 27 diz assim: E Jacob se acercou e le besou, e olhou Isaac el olor de seus vestidos, que na verdade não eram vestidos de Jacob, eram vestidos de seu irmão. Por isso que o padre foi sentir o olor e viu que era, como ele não veia, ele sentiu o olor de Esaú, mas era Jacob. Bueno, e diz aqui, e le bendijo, dizendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé, ahora empieza la bendición, rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Amén. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeron, y benditos los que te bendijeren. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe lo que Jacob, aunque actuando mal, aunque engañando, porque Jacob, su nombre era engañador. Y diga conmigo, Dios sabía. Dios sabía de sus errores, mas sabe que Dios, Ele não mira
Ele não mira o presente nomás. Ele mira hoje você e eu, também com nossos defeitos. Mas ele já mira hoje o coração de uno e o que uno vai ser daqui a um tempo. Amém. Aleluia. Glória. Mas ele já projetou, ele já determinou coisas para a tua vida, mesmo você aqui antes sendo um pecador e eu também. Por isso, desde el vientre, Deus dijo a la madre, a Rebeca, el mayor servirá al menor, mas não porque é melhor, por lo contrário, é enganador. Mas que passa? Os olhos de Esaú estavam na terra. Esaú era homem del campo, era trabajador, era homem del campo e valorava as coisas de la tierra. Jacob valorava as coisas del cielo. Aún sendo enganador, aún sendo mentiroso, mas os olhos de Jacob estavam em los propósitos divinos. ¿Se acuerda que eu havia falado? Que havia e há uma promessa para que Abraão fosse padre de multitudes. E que graças a Deus essa promessa de Abraão, de Deus bendecir todas as famílias da terra, chegou hasta nós através de Jesucristo, amém? Glória a Deus. Também somos hijos de Abraão, somos hijos de Deus, mas essas promessas chegaram a nós através de Jesucristo. Diga glória a Deus. Agora, eu me pergunto, a mim me viene e me ocorre, se Esaú hubiese seguido com a primogenitura, será que os propósitos de Deus se hubiesen cumprido? Será que Esaú estaria interessado que se cumprissem os propósitos de Deus? Deus lo sabe. Por algo foi Jacob escolhido e não Esaú. A Bíblia não lo diz assim, eu não posso dizer, mas eu posso entender. Porque Saúl chegou ao ponto de menospreciar o direito a la bendición mais importante de la verdad, tener la herencia de Dios, la aprobación de Dios, un chamado grandiosísimo de poder alcanzar las naciones a través de su vida. E ele lo cambia por causa de quê? Um prato de lenteja. ¡Wow! É muito forte. E aí vemos as atitudes. Por que alguns experimentam coisas grandes em Deus? Por que alguns, aun com errores, defeitos, pero experimentam lo mejor de Deus? E outros não. Por causa do coração, por causa do valor que damos a los propósitos de Deus. Aleluia. Que não estamos preocupados solamente com as coisas da terra ou nossa própria necessidade. Estou com hambre. Esaú dizia: estou com hambre, quero comer. Mis necessidades, mis coisas. E Esaú, aí Jacob também foi vivo. E dijo: agora é o momento. Se este meu irmão não valora as coisas de Deus, eu las valoro. Eu. E nem lenteja tem preço. Se tu primogenitura, Esaú, em outras palavras, se Esaú não valorava a primogenitura, Jacob se valorava e também valorava o que ele teria. Temos que valorar o que temos. Lo que Jacob tinha uma hoja com comida, um guiso uruguaio. Aleluia. Viu? Que parecia uma comida simples, mas seu irmão estava disposto a dar todo por causa do prato. Um prazer momentâneo que afeta todo o destino de um homem, por causa de um momento de prazer. E temos que tomar cuidado com isso, principalmente com pecados de impureza sexual e outras coisas.
que às vezes um momento de prazer põe em risco todo o futuro bendecido que Deus tem para um. Quanto me estão escutando? Aquela comida ele comeu, em alguns minutos la comeu, depois terminou a comida. Mas quando terminou a comida, também já se havia terminado a bendição sobre sua vida. O que te parece? Bem? Não vale a pena nenhum pecado, nenhuma necessidade de nós outros vale a pena ser cambiada por a bendição de Deus. Amém? Amém? Diga comigo, não vale a pena. Não vale a pena. Amém? Pode ser dinheiro, pode ser mulher, homem, qualquer coisa que nos ofereça, não vale a pena. Amém? Pode ser $1 milhão, eu te dou $1 milhão para que você minta. Quantos crentes não aceitariam $1 milhão para mentir? Não, eu não, pastor, eu não. É porque não te ofereceram. Mas seja verdadeiro com você mesmo. E show também, pastor Domingos. Se te oferecem $1 milhão para você mentir, o que você vai ser? Não me responda. Eu tive que uma vez dar testemunho achar em São Paulo, porque minha irmã cobrava uma pensão. E eu também cobrava, era uma pensão de minha madre. Minha madre faleceu, era funcionária pública, e nos tocava como hijos na pensão. Eu la cobraria hasta 23 anos e 11 meses se eu estivesse na universidade. Porque aqui em Brasil, na universidade pública, são poucos que entram. Aqui os uruguaios podem ingressar e não lo fazem. Não lo fazem. Aqui em Brasil, para você poder estudar, é que pagar. Então, eu receberia essa pensão de minha madre hasta os 21 anos. Ou hasta os 23 e 11 meses, se estivesse estudando eu. E eu estava. Foi uma das promessas que eu disse a minha madre, que eu me ia receber, para ter uma carreira. E eu disse, graças ao Senhor, e graças a minha madre. Essa pensão pagava todos os meses minha universidade. Praticamente era o mesmo valor, ou me sobrava um pouquinho mais. Pero glória a Deus. Pero depois que terminou a universidade, que passou? Automaticamente se cortou a metade que eu cobrava. E minha metade foi para minha irmã, cobrando assim a pensão integral. Sim ou não? Sabe hasta quando ela cobraria? Para sempre. Desde que não se casaram. Para sempre. Desde que não se casaram. E então, tive que ir um dia, porque minha irmã se foi aos Estados Unidos a viver, e eu me quedei como procurador dela. Eu tinha um poder, um documento que ela me havia firmado para eu fazer trâmites em Brasil a nome dela. E esse era um dos trâmites, que a cada tanto eu teria que gerar um formulário dizendo que minha irmã não era casada. E de verdade não era. Então eu podia. Aí eu me converti. E aí comecei a gerar o formulário e havia uma pergunta assim: a pessoa é casada? E eu ponia, não. Pero vive com algum companheiro? Aí eu puse, sim, vive, minha irmã vivia. Eu puse, sim. E passou um ano, não passou nada. Aí, no outro ano, eu também tive que fazer a mesma declaração. Aí eu puse, na mesma coisa. És casada? Não, porque não era. Vive em concubinato com um companheiro? Eu puse, sim. Puse e mandei para a intendência de São Paulo. Aí me chamam e me disse que queriam saber se ela vivia ou não. Porque se vivia, iam lá cortar a pensão. Aí eu chamo a minha irmã. E minha irmã me disse, não diga que eu vivo com fulano. Não diga. Mienta. Não diga. E aí?
¿Qué hice? Y por ahora, Mas aí eu fui à igreja, fui pedir oração, fui falar com uma pastora que estava aí. Eu era novo na fé, eu era novo, não conhecia muito. E aí a pastora me disse, eu não podia mentir, porque minha família, aí cachê em cima minha, minha tia, minha prima, insultando-me, insultando na igreja, insultando os pastores, que eram todos fanáticos, eram todos loucos, e que me lavaram a cabeça. E bueno, e hasta chegaram ao ponto de dizer a mim, mienta, depois você dobra a rodilha, pide perdão e siga na igreja. Ele disse, está bem isso ou não? Não. Então, me quedé em uma das situações mais complicadas de minha vida, hasta que tive que apresentar-me na intendência, achar nesse lugar. Quando me perguntaram se minha irmã vivia, eu tratei de esquivar-me aqui, esquivar-me aqui, não mentindo, mas tratando de responder por arriba, para não dizer claramente, hasta que um momento a mulher se enojou comigo, se enojou e disse, al final de contas, sua irmã vive ou não vive? E eu disse, sim, vive. Al outro mês, perdeu a pensão. E nunca mais la recebeu. E isso foi em 2004, creio. 2003, 2004. Quando eu chamo a minha irmã para avisar que eu não havia mentido, ela me falou umas palavras horríveis para mim, insultando-me a mim, da igreja, né? Todos os que congregavam, toda a igreja, e bueno, e falou um montão de coisas feias e pum, cortou a chamada e nunca mais, durante 6 anos, creio, 5, 6 anos, não falei mais com minha irmã. Minha irmã não quis mais falar comigo. Eu queria, mas eu não queria. E para mim foi muito doloroso. Para mim foi muito doloroso. Mas eu pus o Senhor em primeiro lugar. amén. Amém? Eu pus o Senhor em primeiro lugar. Eu podia haver elegido, mas se eu tivesse hecho isso, eu estaria sendo como Esaú, valorando as coisas de acá, da terra, nesse caso minha família, mas não valorando a Deus, o que Ele havia posto sobre minha vida, o chamado que já estava sobre minha vida, a autoridade no mundo espiritual. Porque, irmãos, eu chorei tanto quando passou isso com minha irmã, eu chorei tanto, estuve tão mal. Eu me acordo da pastora olhando por mim, me fortalecendo, me ajudando, e foram meus irmãos da igreja, mas não passou muito tempo, Deus me começou a dar uma unção, uma autoridade que eu sentia em minha vida, irmãos, que foi impressionante, impressionante, hasta hoje lo sinto e glorifico o Senhor, amém? Porque Ele sabe que eu paguei um preço e que não foi nada comparado com o que Ele hizo na cruz por mim, mas que para mim me custou. Mas Deus é tão bueno, que eu recebi de parte do Senhor algo especial. Eu senti uma unção que quando eu predicava se movia o Senhor, quando eu tocava eu sentia que se movia de uma maneira mais forte em minha vida. As pruebas nos fazem elevar, Deus nos eleva a outro nível espiritual. Amém? Há momentos que Deus permite, há momentos que Deus nos põe em situações que não teremos onde huir. Não teremos. Ou elegimos a Deus, ou elegimos a Deus. Que você vai elegir? Que você vai elegir? Señor. El Senhor. Depois de uns anos, Deus começou a restaurar minha relação com minha irmã. Gloria a Dios. Amém? Mas se eu hubiese hecho o que eles queriam, como hoje eu poderia ter autoridade para falar de Deus e para falar a minha irmã hoje de Cristo? Como eu poderia ter autoridade?
¿Me explico? Amém? E só não pude hacerlo por causa de Ele que me fortaleceu. Amém? Só não pude hacer por causa de Ele. Mas Deus está buscando isso. Por isso que Jacó, Deus não mirou aqui nos erros de Jacó, que eram feios, erros que Deus não respalda. Mas Deus estava mirando entre Jacó e Esaú, porque a promessa tinha que ser para a descendência de Isaac, de Abraão, de Isaac, e tinha que seguir em um destes. Deus dijo: van a ser duas nações, mas Deus sabia quem destes poderia ter o coração em seus propósitos. E é isso que tinha Jacó. Amém? É isso que tinha Jacó. Deus encontrou o coração em Jacó, um coração disposto, não preocupando-se com bienes, algo que Deus não bendijo com isso, mas estava preocupado com os propósitos divinos, porque aí então, através de Jacó, Deus levanta a nação de Israel. Os 12 hijos de Jacó são as 12 tribos, e aí nasce não somente Jacó, nasce Israel, que Jacó significava enganador. E quando Jacó tem um encontro com Deus, oh glória, aleluia, quando tem um encontro com Deus em Gênesis, mais adiante, nos capítulos que seguem, quando ele tem um encontro com Deus, Deus le cambia, le quiere, un ángel, dice que es un ángel, mas es el propio Dios, que le va a herir la junta de su muslo, de su pierna, le marca, y él pasó a ser rengo después de eso, quedó marcado por Dios. Mas lo que Jacob pedía para Dios, para el ángel: dame tu bendición, si no te dejo, dame tu bendición. Porque ele sabia que a bendição de Deus seria a aprovação. A aprovação seguida de sua presença, de seu amor. E el que tem a bendição de Deus tem todo. Porque poderíamos haver pensado: não, Jacó estava mirando a herência. Jacó queria solamente título. Jacó queria a plata de Isaac, seu padre. Se fosse assim, a Bíblia iba a revelar isso. Pero não, Jacó estava buscando a bendição. Estava buscando continuar o propósito. ¿Se acuerdan que hace um tempo, não hace muito, Deus falou aqui de gerações aqui na igreja? Que há irmãos aqui que são como a geração de Abraão, outros geração de Isaac e outros de Jacó. Quem não estava, eu te explico rapidamente. Temos irmãos aqui na igreja que têm mais de 10 anos congregando com nós outros, alguns 8, 9 anos, fieles, congregando. E mire que aqui, a barca aqui, já passamos por tormenta, para de um lado, para o outro, para adelante, para atrás, e graças ao Senhor permanecemos. Glória a Deus. Amém. Pero não permanecemos solamente nós outros. Há irmãos. A abuela Edna é uma, Teresa é outra, José, Rebeca, hacen como uma década que estão conosco. E você ha visto mis errores, não ha visto, José? Eu tenho ou não tenho? Teresa me pergunta, senão já vai começar a falar. Pero permanecem. Eram para outros permanecerem, mas decidiram cambiar. Que eu posso ser? Aí há outros, uma outra geração já de Isaac, que estão 5, 6 anos, como Daniel, Diana, outros irmãos queridos também que estão, como Júlio, Paola, e assim, não me vou acordar de todos agora. Nancy também já tem uns quantos anos com nós outros, glória a Deus, e que estão permanecendo. E agora Deus levanta uma outra geração de irmãos que estão há menos tempo, mas não menos importante, irmãos, esses irmãos como vocês, os demais, mas que através
de todos. Há um propósito divino de Abraão, Isaac e Jacó. ¿Para quê? Para alcançar as nações. Mas de gente que não vai parar a obra por uma pavada. De gente que não vai parar de seguir a Deus ou de congregar por causa dos problemas e errores que há na igreja e com o pastor, com a pastora e qualquer coisa. Deus está falando com gente hoje aqui de propósitos. Propósitos do reino. Diga, esse sou eu. Esse sou eu. Diga, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando vocês estão entendendo aqui, meu irmão? É o único que ganha quando há algum problema, quando algum irmão afloja, quando algum irmão deixa de congregar. É o único que está lhe ganhando esse diabo. Esse é o único. Mas eu declaro que ele está derrotado. Está derrotado na igreja. Está derrotado em tua vida, amém, querido? Em nome de Jesus. Querido, se Deus te marcou para estar aqui, então permaneça aqui. Se Deus te houvesse marcado para congregar em outro lugar, você não haria. Amém, queridos? Mas se Deus te marcou aqui, é aqui que você vai estar plantado. É aqui que Deus vai tratar com tua vida, com minha vida. Você pensa que quando há situações aqui entre irmãos, você pensa que Deus não trata com meu caráter? Para eu aprender a amar mais, para eu aprender a perdonar mais. Você pensa que Deus não trata comigo, irmãos? Há ovelhas que são mais fáceis de pastorear, e há outras você tem que agarrar por casa e por cabeça, não é? Porque não são ovelhas. Aí, tampouco não hago isso, porque não puedo pastorear cabras. Eu só pastoreio ovelhas. Já hemos falado aqui, né? Las cabras você pode pastorear. Pero eu também sou confrontado e levado a amar mais, a perdonar mais, a orar por irmãos que em algum momento me deixam herido. Me sinto triste, me sinto mal. Há irmãos que me han deixado desilusionados com as atitudes. E eu vou e oro. E na pastora igual. E oramos. E Deus nos põe amor. Deus nos sana. Amém? E Deus nos ajuda a ajudar esses irmãos. Aleluia. É só por Ele, porque se fosse por mim, eu sou muito imperfeito. Eu sou imperfeito, limitado. Eu sou homem. Deus é Deus. Amém. Mas Ele me chamou. Ele me deu uma autoridade. E eu não posso menospreciar o chamado de Deus em minha vida por causa de problemas. Ou melhor, eu tenho que saber que vai passar coisas. Mas você também tem que saber e que sejamos guiados não pelas circunstâncias. Agora estou com hambre, então eu derro todo por um prato de lenteja. Não. Vamos passar por momentos, vamos passar por situações, pero vamos a permanecer plantados na casa de Jeová. O justo florescerá como a palmeira. Amém? Mas para florescer, há que ser podado, há que ser tratado. Todos nós outros, inclusive eu e a pastora. Pero é assim que somos tratados e chegamos frutos. Amém, queridos? Não há outra maneira. O Senhor Jesus disse que Ele é a vida verdadeira. E nós outros somos os pâmpanos. Todo pâmpano que permanece em seus propósitos, gera fruto. E esse pâmpano ele vai, poda, corta, para que gere mais frutos. Amém. Quando você pensa, o ministério está tremendo, estou predicando, estou cantando, e se está moviendo os cielos, aleluia!
Aí quando você pensa já que és algo, Deus vai e te poda. Porque senão te perde. Senão você já vai pensar que és vice de Deus. Ou el querubim. El querubim elegido de Deus. Então Deus vai e nos poda. Aí, marchitamos, Deus nos trata e nos levanta de novo. Aleluia. Glória! E nos levanta com mais autoridade, nos levanta com mais madurez, Amém. mais límpios, mais tratados, humildes, quebrantados, com mais amor. Glória a Deus. Esse processo duele, mas quantos estão dispostos a passar? Aleluia. Não é fácil, não é fácil, irmão, não é mantequicha, é tremendo, mas não há outro caminho, é só isso. Não hay atajos. Aí vai, não é atalhos. Aí está, irmão. E para Deus tratar com este caráter, nessa soberbia. Somos orgulhosos, irmão. É que às vezes não falamos, mas somos. E como que Deus vai tratar? Dessas maneiras. A Bíblia disse Pablo dizia que era bueno que houvesse contienda entre os irmãos. Por um lado era bueno, por quê? Para que Deus pudesse mostrar o que estava na vida de cada um. Mostrar, não para avergonçar, mas para tratar. Amém? Para tratar, para sanar. Amém, queridos? Amém. Esse é o propósito. Você vai deixar Deus tratar contigo? Amém. Amém? Porque esse é um tema que muitas vezes as pessoas não permitem. O tratamento. Mire, quando Jacó foi bendecido, como acabamos de ler, recebeu a bendição. Como quedou seu irmão Esaú? Enojado. E tuvo uma palavra muito linda, Esaú. Digo assim: quando muera mi padre, eu vou matar a minha irmã. Linda palavra, não? Muito lindo sentimento, não? Vou matar a minha irmã. Então, a madre de Jacó lhe disse: anda, corre, huya. E isso faz muitos irmãos. Quando tem problema com outro irmão, o que fazem? Você vai com o pastor, com a pastora, você vai. E não trata o tema. E queda pendiente. Queda um hueco, queda algo que não está solucionado. Aunque vaya para outra igreja, aunque vaya e já está servindo de qualquer maneira, pero quedou mal resuelto. E isso não queda olvidado para Deus. A pessoa pode seguir seu caminho a sua maneira, mas Deus não se olvida. Tanto que Jacó, ele foi escolhido, mas passou lutas. Ele se foi à família de sua madre, foi ao tio de sua madre, Labã. E aí quando chega já, se namora de Raquel. E disse que quer tomar a Raquel como esposa. E Labã lhe disse: bueno, você vai trabalhar 7 anos. Mira, hermano, que lindo, ¿eh? 7 anos para poder casar com a mulher. Esse estava enamorado, sim ou não? Verdade? Oh, glória! E terminou os 7 anos. Jacó estava desesperado. Jacó não sabia mais o que fazer. E disse: hoje eu vou estar com Raquel. Aleluia! E foi a estar com sua mulher. Quando desperta de manhã, não era Raquel, era Lea, a irmã da maior. Foi enganado. O que isso também passou. Amém. Porque tudo que o homem sembrar, vai cosechar. Amém. Não é que Deus paga com a mesma moneda, somos o que nós outros sembramos. Viste? Aí tuvo que trabalhar 7 anos mais. 14 anos. Mira que amava a Raquel, né? Amava a Raquel. E bueno, trabalhou 7 anos mais. E tuvo a Raquel. Ok? Glória a Deus. Pero quedou com 2 esposas, hermano. Tinha que trabalhar, homem. Tinha que pagar a conta. Misericórdia. Glória a Deus. Bueno, queridos, isso não é permitido, viu? Tá? Nenhum varão aí que queira casar-se com 2 mulheres.
Por las dudas já explico que não é permitido, tá? Em outro momento podemos falar e explicar por que Deus permitiu, tá bem? Mas, queridos, ele foi também enganado. E tudo o que passou depois, quando ele teve esse encontro com Deus, por exemplo, aí ele foi sanado, aí ele foi tocado por Senhor, literalmente. E vamos ver depois, eu estou adelantando aqui para não estender-me. Deus lhe dijo para que, ou melhor, ele mesmo dijo que queria volver a la tierra de seus padres. Pero en la tierra de sus padres, ¿quién estaba allá? Esaú. Esaú que quería hacer ¿qué con él? Matarlo. Porque, como yo decía, Dios no se olvida que Dios quiere, y quería y quiere hasta hoy, que se arreglasen las cosas entre los hermanos. ¿Amén? Usted puede huir, usted puede escapar, yo también, mas un momento vamos a tener que tratar las cosas. Entonces, ¿qué mejor hacerlo ahora? Amén. ¿Amén? ¿Qué mejor? No vamos a ser cobardes, vamos a ser valientes. ¿Amén? Metimos la pata, engañé a mi hermano, hice algo malo o no, no sé. Vamos a solucionar, vamos a pedir perdón. Y la Biblia dice que cuando Jacob se encuentra con Esaú, mas después de haber tenido un encuentro con Dios, ahí sí es el momento de buscar eso. Aí dice que seu irmão Esaú corre e chora e lhe abraça seu irmão. Amém? Ponga-se de pé, querido. Isso vai passar também, como ha passado com minha irmã, vai passar com tus hermanos. Amém? Sabe que? Irmãos queridos que antes congregavam aqui e por aí se equivocaram. Não nos maldecimos. Por lo contrário, oramos, amamos, bendecimos estes irmãos. Bendecimos e creemos que Deus também vai obrar em seus corações. Sim ou não? Amém? Que Deus pode usar minha vida, pode usar você para falar também com pessoas que por aí se equivocaram, saíram do propósito de Deus. Amém, queridos? Mas hoje, haga você, querido, esse pacto com Deus. Se você já não tinha, hable de volta com Deus e diga: eu não cambio, Deus, por nada. Eu não dejo tu igreja, eu não dejo tu palavra, eu não dejo tu presença, eu não dejo tus propósitos em minha vida. Lo que tu empezaste, Senhor, com as gerações anteriores, e está haciendo, e sigue haciendo, vamos a continuar. Que você disse, meu irmão? Vamos seguir firme acá, vamos ver o Uruguai transformado ou não? Pero eu não posso fazer isso solo. Los hermanos que están aquí hace más tiempo no pueden hacer solos. Ese trabajo es de todos. Vamos a hacerlo para Dios, ¿sí o no? Amén. Amén, queridos. Entonces levanta tus manos ahí donde tú estás. Aleluya. Los que están mirando por internet también, levanta tus manos y vamos a declarar que se van a cumplir las promesas en Uruguay. Recata la Baixaya, se va a cumplir. Se levanta un ejército, como dice la canción aquí. Recata la Baixaya, la generación de Abraham, la generación de Jacob, de Isaac y de Jacob, que ahora es Israel. Las generaciones que el Señor ha levantado aquí, Señor, en Catarabashaya, vamos a vivir tus propósitos, vamos a vivir tus promesas, vamos a ver la nación de Uruguay transformada, esta tierra transformada. Espíritu Santo, tócalos. Oh Dios, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras y declaramos vida. Dios amado, no solo aquí para la iglesia, mas para tu pueblo, Señor.